Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô, meninas! Mais uma gravação do nosso podcast. Hoje, doutora Raquel Rangel. Mas antes, eu tenho alguns recadinhos importantes. No Spotify, Mulheres de Peito. No YouTube, doutora Érica Montalvão. Sigam, se inscrevam no canal. Às vezes é uma chatice a gente ficar repetindo isso todas as vezes, mas é importante para que o YouTube consiga entender que é relevante a informação e que mais pessoas consigam e recebam essa informação com qualidade. Ok? O tema de hoje, na verdade, é com uma dermatologista nosso papo, e o tema é câncer de pele. A gente vai sair um pouquinho do nosso foco estético, mas eu não consigo não falar com ela sobre esse assunto. Olha, vai ter um pouquinho ainda, né? Mas eu gostaria também de presentear essa minha amiga. Um amigo querido, né? O Bardo Portuga mandou um brinde para minha convidada, né? E pediu que eu trouxesse para a convidada, abraçando o nosso podcast. Obrigada, Bardo Portuga, em Jacareí. Muito bom, muito obrigada, quero conhecer já. Você vai amar, tem uma parmegiana lá e o Espaço Kids lá é bárbaro. Isso é super importante, né? A gente sem Espaço Kids, a gente não é nada. Bom, Raquel Rangel, ela é dermatologista e daqui de São José dos Campos, né? E eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre ela. Me conta, você é de São José, tá aqui há quanto tempo? Como é que funciona? Não sou mineira, nasci na cidade de São Lourenço, no sul de Minas, e estou em São José dos Campos há exatos 8 anos. 8? Eu me mudei para cá logo após terminar a faculdade. Eu fiz faculdade no Rio, né? Fiz a medicina, graduação no Rio. E depois disso me mudei para cá e não consegui sair mais de São José, né? Foi uma paixão assim muito grande. Você sabe que eu sou de Itajubá, né? De Itajubá? Morei em Itajubá também. Sou de Itajubá. Quer dizer, eu não nasci lá, mas eu morei anos, né? Sim. Casada, tem filhos? Casada há 6 anos. Tenho 2 príncipes, de 1 aninho, Felipe, e de 3 anos, que vai completar 4 anos agora, o Matheus. Olha, amores. Gente, olha, eu fico triste de chamar dermato aqui, viu? Porque assim, pele muito linda, eu não minha amiga, a minha real escudeira aqui. Sim. Pele linda, bem cuidada, lógico que ela vai vender o que também ela trabalha, né? Sim, não tem jeito. Sim. Mas, oxa, vou te contar, e eu sou a mais relaxada de todas. Mas, muito, muito obrigada por você ter aceitado esse convite de vir conversar com a gente, né? É um prazer. Por que você escolheu dermato? Então, Érica, na verdade, eu nunca pensei em dermatologia. Todas as minhas provas de residência e tudo mais, eu fiz para oftalmologia na época. Sério? Eu nunca tive uma área assim, só faço isso na medicina. Eu sempre gostei de várias coisas. Sim, sim. E eu queria algo que tivesse uma vida um pouco mais tranquilo, que não envolvesse muito, assim, centro cirúrgico e que tivesse procedimentos, né? Não só ali consulta. Então, eu fui para oftalmo pensando, né, nesse sentido aí. E quando eu morei em Itajubá, assim que eu saí da faculdade, né, fiquei 1 ano trabalhando em Itajubá. Você trabalhou lá? Trabalhei em Itajubá. Olha. Nesse momento que eu morei lá, eu passei pela primeira vez numa dermatologista, que era uma tia de uma amiga, e aí fui pela primeira vez. E assim, foi paixão à primeira vista. Não foi na faculdade. Olha, foi que quando legal. Eu fui pela primeira vez numa dermato. E eu me lembro que eu, assim, não tinha costume, né, de usar protetor, não fazia nada na pele. Usava protetor solar quando ia na praia, né? Aquela coisa de mineiro mesmo, né? Vai pra praia, usa o protetor solar. E eu lembro que ela me passou uma rotina de produtos. Eu lembro que numa primeira consulta, eu era bem novinha, eu tinha 23 anos. Ela me sugeriu fazer o Botox. Eu fiz peeling químico. Então, assim, foi algo que eu lembro plenamente, né? Eu cheguei em casa, depois que eu passei na consulta, e falei... Na época era meu namorado, né? Mas falei com ele. Falei, Edu... Não quero mais oftalmo, quero fazer dermato.
Falei, amei, eu quero isso. Eu já trabalhava, né, há um tempo. Sim. Eu falei assim, eu acho que é muito legal da forma com que eu fui, né, procurar cuidados ali. E aí você não tá doente, você não está ali necessitado de algo. Mas você vai fazer algo por você que nem você tem noção do que pode mudar na sua vida. E isso mexeu muito comigo, Érica, porque depois disso, né, eu ainda continuei trabalhando muito tempo na medicina ali, né, preventiva, curativa em si. Trabalhei muito tempo na parte de pediatria também, até terminar a dermato. Mas eu vi que existia um caminho muito bonito nessa área, que às vezes as pessoas não enxergam dessa forma. Muitas vezes as pessoas enxergam como algo fútil, algo que, vai fazer um procedimento estético, para quê? Não tem necessidade. E hoje eu entendo que, assim, foi um propósito de Deus mesmo para a minha vida, que hoje eu sei o quanto eu curo as minhas pacientes com os procedimentos na clínica, o quanto recuperar uma autoestima faz toda a diferença. Então, hoje eu entendo o porquê que Deus me colocou nesse caminho, realmente, porque... Um chamado. Foi um chamado, exatamente. Perfeito. Exatamente, é isso. E, bom, dermato cuida da pele, sim, né, que é o maior... Nosso maior órgão, né? Sim. Mas também não deixa de... A pele não é só tratamento externo, né? Sim, sim. Não, a gente entende o corpo humano como algo integrado, né? A pele, eu falo que muitas vezes ela sinaliza algo que está errado na sua alimentação, dentro mesmo do seu próprio organismo. Então, é um órgão sinalizador ali pra gente. Muitas vezes a gente pode descobrir doenças, alguns tipos de câncer, alguns tipos de intolerância. Eu tenho muito paciente que descobre, por exemplo, uma intolerância a glúten, uma intolerância à lactose com lesões em pele. Então, eu falo que é um órgão sinalizador pra gente. E que bom que algumas pessoas têm essa sinalização na pele, porque aí é algo que incomoda, é algo que a pessoa vê e é algo que ela procura, né? Na verdade, assim, geralmente, hoje, eu acho que doença de pele, quando ela ataca e a gente vai procurar o dermato, já tá complicado, na maioria, assim, já tem algum tempo, né? Sim. E aí a gente já é a evolução de algo que está por dentro ali, né? Existe, essa pergunta foram as minhas amigas universitárias que me ajudaram a fazer. Existe um procedimento estético, particularmente que você gosta de fazer e indica muito? Olha, eu sou suspeita, né? Porque eu gosto de fazer tudo. Eu amo fazer tudo em mim. Hoje em dia, mais do que nunca, eu acho que as pessoas perderam um pouquinho a mão nos procedimentos estéticos. E isso me assusta um pouco. Então, eu sou de uma linha que busca muita naturalidade, manter a essência ali do paciente. Eu não gosto de transformações bruscas. Eu acho que isso pode causar uma estranheza. Às vezes a pessoa pode até ficar mais bonita quando você pega um antes e depois, mas muitas vezes a pessoa não vai se reconhecer. Ela acostumou a vida inteira com um rosto e, de repente, ela sai uma hora depois com um rosto totalmente diferente. Então, hoje em dia, essa não é a forma que eu trabalho. Eu gosto muito dos procedimentos que a gente estimula colágeno, que a gente devolve aquilo que você tinha anos atrás. Não aquilo que te transforma demais, aquilo que muda demais o seu rosto. Então, hoje em dia se fala muito em harmonização facial. Eu tenho um pouco de receio porque, para mim, a harmonização se transformou numa padronização. E eu acho que a gente tem que entender que cada um é único na sua beleza, na sua essência. E a maioria dos meus pacientes que me procuram, eles já me procuram porque sabem que é dessa forma que eu trabalho. Sabem que, assim, eles não precisam ter medo do resultado, daquilo que eles vão ter de resultado. Então, hoje em dia, os meus procedimentos preferidos são as tecnologias, lasers, né, como Fotona, como Ultraform, que devolvem ali aquela jovialidade, que tratam aquela flacidez, melhora o contorno de rosto, sem mudar o rosto do paciente. Então, é aquela mudança que vai ser gradativa, que vai ser aos poucos, e que eu falo que a melhor recompensa para mim é quando você chega no meu consultório e fala: doutora, tá todo mundo
mundo falando que eu tô mais bonita, mas ninguém sabe o que eu fiz. Então, eu acho que esse é o ponto. Esse é o melhor tratamento. É o melhor tratamento. É aquele que as pessoas não identificam. Claro que tem alguns, né? Por exemplo, o Botox mesmo. É um procedimento que eu acho que, assim, a maioria das pessoas que fazem procedimento estético fazem esse procedimento. É um que eu amo, não vivo sem também. Só que eu acho que a gente tem que pensar em algo que realmente faça o seu corpo ali produzir o colágeno, que faça te devolver aos poucos ali alguns anos que a gente vai perdendo, né? Seu consultório hoje é mais estética ou não? 100% estética. Sério? 100% Mas você trata estética. patologia? Hoje não mais. Ou não te procuram por isso? Não mais, não. Na verdade, eu tratei patologia, Érica, no meu primeiro ano só. Depois disso, e eu tentei conciliar. Ao meu ver, né, o que eu entendo, que é muito complicado. A gente manter, é aquilo, você querer fazer tudo, você acaba não fazendo nada bem feito. Então, a estética em si, né, a medicina estética, ela evolui muito rápido. A gente tem aí evolução de equipamentos, de produtos, praticamente todos os meses. A gente tem muito curso, a gente tem muita especialização, a gente tem muita subespecialidade. Então, se você for tentar acompanhar tudo, a gente não dá conta de fazer tudo bem feito. Então, no início eu ainda fazia algumas patologias. Hoje, as patologias que eu faço são patologias que vão ressaltar em estética. Então, por exemplo, eu trato o paciente com acne, mas porque ele também me procura por um fundo estético. Entendi. Então, a gente faz o acompanhamento desse paciente. Às vezes, uma queda de cabelo. A gente faz, é uma patologia, mas a gente faz o tratamento visando também a parte estética. Então, hoje em dia, o meu consultório, ele é baseado nos procedimentos estéticos. Foi uma escolha, realmente, eu acho que até pelo que eu falei no começo, de sentir o quanto isso realmente muda, o quanto isso realmente melhora a vida, né, das pessoas. Tem um relato de uma paciente que uma vez me procurou, ela tinha 85 anos. E ela era mãe de uma paciente minha, ela nunca tinha feito nada, ela tinha ficado viúva há pouco tempo. E ela chegou, né, ela era muito clarinha, muito branquinha, né, e a gente que é muito branca, a gente tende a ter mais linhas, mais rugas, né, a pele é um pouco mais flácida, como um todo. E aí eu lembro que ela chegou e a filha falou, eu trouxe minha mãe para fazer um botox nela. Mas sabe quando você olha e você vê e você fala assim, não é botox, sabe, que vai melhorar ali. Botox era muito pouco perto de toda a complexidade que ela tinha ali do envelhecimento. E aí conversando com ela, eu falei, deixa eu conversar um pouquinho, deixa eu entender da vida dela. E aí ela me falou que ela era muito vaidosa e que ela adorava se arrumar para sair com o marido dela e que eles dançavam. Olha, e legal. Que ela adorava passar batom. Ele achava que ela ficava linda de batom vermelho. Ela, mas você sabe, né, doutora, a gente vai ficando velha. E aí, olha aqui meu lábio. Hoje em dia eu não consigo mais passar batom. E aí, o que eu pensei na hora? A boca dela era o mais importante. Eu falei, vamos fazer um preenchimento labial. E foi lindo, Érica, porque ela estava ainda vivendo um luto, porque fazia pouco tempo que ela tinha ficado viúva. Então, ela estava muito para baixo, sabe? Aquela paciente cabisbaixo que nem conseguia se olhar direito. E aí, quando ela voltou, num retorno da filha, que a filha tinha feito o Botox, num retorno, a gente fez nesse dia o preenchimento labial nela, ela já amou. Ela voltou toda arrumada, cabelinho escovado e com batom vermelho. Outra pessoa. Outra pessoa. Eu até me arrepio de falar. E ela falou, doutora, você voltou a me dar alegria na vida. Então, eu acho que, assim, não tem como a gente achar que isso é algo fútil, né? Achar que a estética não é para todos, ou a estética é algo que não faz diferença ali na medicina. Eu acho que muitas vezes ali o meu consultório se torna um divã justamente por isso, porque a gente trata muito essa parte psicológica, né? Pegando a autoestima. E assim, se conseguir, pelo menos uma parte já ir melhorando, ela vai procurar outras certeza. Formas de ajuda, né? É isso que eu percebo. Às vezes é isso. Às vezes é um paciente que faz um botox e que volta e me fala, me matriculei na academia, quero emagrecer, quero fazer dieta, tô mudando a minha alimentação. Às vezes a pessoa precisa de um ponto só, né? Às vezes é um dia que você tá cabisbaixa, você vai no salão, você faz a unha, você faz uma escova, parece que você mudou. Exatamente. Entende quem faz, né? Quem não faz, pra que você vai fazer? É isso mesmo. Então, eu entendo hoje muito a minha função ali nesse sentido, sabe? De resgatar essas mulheres. Fazerem elas se olharem e se amarem novamente, que eu acho que isso é muito importante. E a gente sabe que agora a gente está chegando, a gente está gravando um mês antes, né? E essa gravação
é sobre também dezembro amarelo, Sim, né? Dezembro laranja. Desculpa, dezembro laranja. Oxe, é setembro amarelo. É. Dezembro laranja. Fala um pouquinho como que surgiu essa caracterização, né, do dezembro laranja. Porque, assim, outubro rosa tem uma historiazinha, né? Da mulher ali, né, do rosa. Então, na verdade, foi muito simbólico ali, pensando, né, em sol, em tudo que aquilo ali poderia trazer. O dezembro, a gente pensa ali em exposição maior, verão e tudo mais. E eu acho muito importante essas campanhas pela conscientização. Isso. Mostrar, né, resgatar, voltar a colocar em foco algo que é tão importante, que pode ser prevenido, que pode ser evitado ali, né, que às vezes algo que a gente fala tão pequeno, ele se torna ali o diagnóstico de uma pessoa. Então, às vezes, algo que eu vou falar hoje aqui pode chamar a atenção da pessoa, às vezes para uma lesão, uma pinta, uma coisa que ela tem, e ela vai procurar e ela descobre ali, às vezes, um câncer. Então, é assim com o Outubro Rosa, né? Às vezes, a mulher fica o ano inteiro sem se olhar, chega outubro, ela se toca, encontra. Exatamente. Né? Então, eu acho que essa conscientização, você reforçar, você dar foco, né, realmente para um tema tão importante, né? A gente sabe que o câncer de pele, ele é o câncer mais comum, né? Então, e ele pode ser assim, né, o prevenido. De mama só perde pro de pele. Pro de pele, exatamente. Nós temos 3 tipos, né, que na verdade subdivide ali em 2, que é o carcinoma, que pode ser o basocelular, que é aquele tipo mais tranquilo, que geralmente não tem risco de metástase, e isso a gente falando, claro, né, numa detecção ali precoce. E ele geralmente está nessa região de dorso de nariz. Então, às vezes, aquele óculos que causa um traumazinho. E aí, com a exposição solar, você vai tendo ali uma lesão que não cicatriza. E você acaba desenvolvendo um câncer de pele. Muito comum também em haste de óculos. Então, atrás da orelha, aquela feridinha que às vezes a pessoa começa a ter. Às vezes... Coça um pouquinho, a pessoa não dá atenção, aí fica aquela casquinha, ela tira a casquinha, e aquilo ali vai ficando. Trauma repetitivo, Trauma né? repetitivo, exatamente. Aí quando você vai ver, já desenvolveu ali um câncer, né? O outro tipo, que pode ser um pouquinho mais agressivo, é o carcinoma espinocelular. Esse geralmente acomete mucosa, né? O basocelular nunca vai acometer mucosa. O espinocelular, ele pode acometer mucosa, como boca, e ele pode ter uma lesão de base, então, às vezes, uma cicatriz que o paciente tem ali, que a pessoa tem, e aí, em cima daquilo ali, cresce. Então, a gente tem que ficar um pouco mais atento, né, com ele. E a gente tem o subtipo do melanoma, né? Que é o câncer mais agressivo, que é o que a gente pensa na pinta em si mesmo. Como ali. Que a gente deve ficar de olho? O que a gente deve ver, né, nessas pintas? Porque eu sou cheia de pinta. O que a gente deve observar para poder diferenciar de risco maior ou risco menor? Primeira coisa, a evolução. Então, você nasce com uma pinta. Você sabe que você tem uma pintinha aqui, você tá hoje com 60 anos e a pinta tá do mesmo jeito. Tá tudo certo, ela tá ali, ela não mudou as características, ela não cresceu, ela não sangrou, ela não doeu. É uma pinta que você nasceu e que você vai continuar com ela ali o resto da vida. Aí a gente tem uma regrinha, né, que a gente fala, que é o ABCD. O A é a assimetria. Então, você olhar e ser aquela pintinha que ela não é bonitinha, sabe? Aquela pintinha que ela é meio irregular. Né? Você olha, você vê ali que não tá muito certo ali o formato dela. O B seria as bordas, então a borda também, né? Geralmente, quando você olha uma pintinha, você pega ela redondinha. Né? Se você olha, tá com uma borda ali, com alguns pontinhos pretos, ali você começa a desconfiar também, né? O C é a coloração, então várias cores, então não só aquela pinta muito negra, né? Aquela pretinha, não é essa o padrão só. Exatamente, aquela que você olha tem várias cores. Você olha assim, você fala, nossa, tá estranha, que pintinha feia, assim, né? É uma coisa também. E o diâmetro, né? A forma ali, o quanto ela vai crescendo. Então, se é uma lesão que está em mudança, isso que eu falo, observa o padrão de mudança. Por isso que, às vezes, quando passa, né, num dermatologista e você analisa uma pinta, por exemplo, você fala, é uma pinta que hoje ela não me demonstra nada de errado. Mas vamos acompanhar? Daqui 6 meses a gente avalia de novo?
para ir avaliando realmente. A gente faz o registro fotográfico e vai avaliando se teve crescimento, se sangrou, se coça, se está doendo, se tem alguma alteração ali nessas questões de cor, de tamanho, de formato mesmo. A pinta, na verdade, que você já tem, ela pode ter câncer em cima dela? Pode. Que é pele normal. Pode sim. A gente sabe que o câncer é ali por um dano de renovação ali mesmo, né? Sim, da célula. sim. Então, em qualquer parte ali a gente pode ter. Tem idade mais específica ou tempo de exposição primeiro? Você fala o quê? Para ter o câncer de pele? Não, na verdade, por que é mais frequente em pessoas mais idosas, por exemplo, esse tipo de carcinoma e de base celular e espino celular? Pelo tempo de exposição ali muito maior, né? Então, você pega... na época, né, da especialização, a gente pegava muita gente que trabalha, às vezes, exposta ao sol por muitos anos. Então, a pessoa tem um dano ali, é dano em cima de dano, né? Sem o uso do fotoprotetor. Trabalhando diretamente no sol, aquela pele ali que recebe aquela radiação de uma maneira muito intensa, todos os dias, sem proteção, ela vai passando por esse processo de renovação e uma hora ali, trauma repetitivo, as células não conseguem se regenerar da maneira correta, e aí começam as mutações. Então, por isso que é um pouco mais frequente em idades mais avançadas. Mas, por exemplo, quando você fala de melanoma, ele não tem relação só com o sol. Então, ele pode ter alteração hormonal, né? Algumas alterações hormonais podem estar relacionadas, e também a parte genética. Então, a gente sempre faz triagem em quem tem história familiar. Então, isso é algo que é legal a gente falar também. Se você tem algum familiar que teve câncer de pele, é legal, né? Passar, assim, para ter uma avaliação. Sim. Os fototipos também, né? Geralmente, pacientes com fototipos muito baixos, né? Que são aquelas pessoas muito clarinhas, pessoas ruivas, pessoas que têm olho claro, cabelo claro, têm uma chance maior de ter melanoma. Então, são pessoas que geralmente são pessoas que têm mais pintas, né? Então, a chance ali de ter uma mutação naquela pinta é muito grande. Então, a gente tem que ficar atento também com esse tipo de pele, né? Mais branquinha. Você acabou adiantando, eu ia perguntar exatamente isso. Uhum. Cor da pele influencia na maior frequência de diagnóstico. Maior frequência, principalmente de melanoma, né? Sim, a gente falando de melanoma. Sim. E o carcinoma, a base celular e o espino estão mais relacionados mesmo com a exposição ao sol e com traumas repetitivos ali no local. Eu sei que é bem pessoal, de resposta do corpo ao tempo de exposição também. Sim. Mas tem mais ou menos uma média de evolução? É difícil falar até pelo tipo, né? Por exemplo, vamos falar do melanoma, que é mais gente... O melanoma, você fala até você descobrir... Você tem uma pinta e o tempo de evolução, tem algum tempo prático? Quando você descobre... Tipo assim, 2 anos, 3 anos, ou que 6 meses? Que já é um melanoma, você tem que fazer a remoção o mais rápido possível, pelo risco de metástase. Porque o que acontece? Quando você olha a lesão ali, pode até ser uma lesão pequena, mas ela é infiltrativa. Esse é o problema do melanoma. Ele é infiltrativo e ele vai se espalhando realmente. Então, quando você pega uma lesão dessa, você já tem que fazer uma borda maior de segurança e você já tem que fazer uma triagem toda ali no corpo todo do paciente. Então, pensa comigo. Então, qualquer suspeita já é um alerta. Com Você já certeza. faria uma biópsia ali? Com certeza. Qualquer lesão suspeita, não espere. Com certeza. Já vai para biópsia, para análise, né? Qual que é a melhor conduta, eu falo todas as vezes, para prevenir o câncer de pele? Não tem muito segredo, né? A gente tem que evitar realmente exposição solar ali prolongada, principalmente dos horários que a gente sabe que são mais críticos ali, de 10 às 16 horas. Então, assim, a gente sabe da importância do sol, de como ele também tem os benefícios, né, no nosso corpo, no nosso organismo, mas a questão é equilíbrio, né, Érica? Tudo tem que ter equilíbrio. Se você se expõe demais... E não é só um dia você ali se expor, fiquei hoje o dia inteiro na praia, vou ter risco de câncer, não é isso? É ao longo de toda a sua vida. A carga ali de sol que a gente pega, né, nos primeiros 20 anos de vida, ela influencia muito também no risco ali de desenvolvimento, né? Que é quando o corpo ele ainda está ali naquele processo de formação, vamos dizer assim, né? As células ali ainda se renovam muito. Então, essa carga aí é muito importante também. E
a questão mesmo dos fotoprotetores físicos, né? Além do fotoprotetor oral, a gente usar os protetores físicos, como boné. Hoje em dia a gente tem todos os tipos de roupa, né? UV ali, que ajudam muito também, que faz ali com que você tenha uma exposição menor. E assim, alguns, né? A alimentação, a gente sabe que tudo que é inflamatório, o câncer em si, ele é abastecido por açúcar. Então, já foi mais que provado isso, né? Que o açúcar, ele é o combustível do câncer. Então, por exemplo, eu já vi até documentários mostrando câncer de mama tendo remissão com dieta cetogênica, quando você tira o carboidrato. Então, isso não é só para o de mama, é para todo tipo de câncer, né? Tem uma PET scan que a gente faz com contraste, é com glicose. Por quê? Porque a célula cancerígena puxa a glicose para ele, aí o contraste vai junto. Sim. Então, isso é a prova física que o câncer precisa da glicose para se multiplicar e para viver. É isso. Então, é uma das formas também de você evitar, né? É um dos tipos de terapias para quem está passando aí por qualquer tipo de câncer, né? Então, isso a gente não pode deixar de falar também, né? E hoje, com a medicina preventiva em alta, né? Sim. A gente tem batido nessa tecla com todas as especialidades, sim, né? E eu acho que assim, e as pessoas já estão mais conscientes disso. Umas fazem, outras não. Mas o problema é que as pessoas estão conscientes, têm informação, mas só vão fazer quando tiver o problema. Quando tiver um diagnóstico na mão, aí a pessoa começa a repensar. Porque imagina se isso for a cura, por exemplo, né? Você tirar o açúcar é a cura do seu câncer. A pessoa tira. Faz. Agora, se você fala... É prevenção? Previne, ninguém faz. O igual brasileiro atividade física, exatamente. sono, qualidade de vida. Nós não fomos educados, né? A nossa medicina em si, né, Érica? Que a gente teve ali curativa. De base é totalmente curativa. Mas é legal que você deve perceber, igual a mim, essa mudança entre os médicos que estão vindo, né? Sim, até na mentalidade, né? Isso. Eu acho que está tendo até uma reformulação no próprio CRM, que ainda não aceita muito o termo da medicina integrativa. Então, se você é um médico integrativo, né? É porque eu acho tão difícil não ser integrativo. A gente é um ser único. Como que eu trato só a pele? Então, por exemplo, né, quando chega um paciente com uma acne, com uma doença inflamatória, como que eu trato só com medicamento, sendo que a base pode ser toda alimentar? Como que eu não falo para ele tirar o glúten, tirar a lactose, tirar o açúcar, se o que está alimentando às vezes essa acne dele é isso? Como que eu não falo para ele fazer uma triagem com o ginecologista para avaliar como que está a função hormonal, para avaliar se não tem uma síndrome de ovário policístico? Como o corpo ele é integrativo, não tem como. Eu tenho pacientes que vêm com ovário micropolicístico no consultório, eu falo para elas se elas querem tratar, eu dou opção, né? Posso, mas assim, antes eu falo, a gente consegue fazer algumas coisas antes e eu acho que se você fizer corretamente, a gente consegue melhorar sem medicação. Vamos tentar? Algumas conseguem porque precisa de energia para fazer essa mudança alimentar. Sim. E de atividade física. Tem uma paciente que ela conseguiu, ela voltou em 3 meses. Outra pessoa fisicamente falando. É isso. E aí quando a pessoa começa a ver, eu falo que assim, tudo começa pela saúde, mas termina pela estética. Então, assim, você vai começar a fazer atividade física porque você tá com problema no joelho, tá com sobrepeso, tá com problema no joelho. Mas você só vai seguir ali porque esteticamente seu corpo vai melhorando e aquilo vai te nutrindo. Porque a doença, enquanto ela não tem sintoma físico, ela não te incomoda. Sim. Você pode até saber ali, né, que você tem um risco, mas ela não te incomoda. Mas, quando você começa a envolver a estética no corpo, no rosto, no cabelo, em tudo, né? No corpo como um todo, aí você começa a dar um combustível a mais ali para a pessoa. E uma vez diagnosticado o câncer de pele, né? Fez a biópsia, diagnosticou, o principal tratamento é a retirada com uma margem, né? Retirada com margem, exatamente. E aí, como eu falei, no caso do melanoma, a triagem, né? Que esse paciente vai ter que ficar fazendo ali para sempre mesmo, avaliando pintas, manchas e qualquer lesão ali que ele possa ter, ele vai ter que retirar de novo, e fazendo triagem com PET scan, com tudo, para poder avaliar. Quanto tempo ou o resto da vida?
As de pintas, pro resto da vida ali, ele vai ter que ficar avaliando, porque vai estar sempre crescendo novas e tendo alterações, né? E às vezes está em lugares que a própria pessoa nem vê, né? Por isso que esse mapeamento, né? Tem risco também, porque assim, a gente tá falando de sol. Sim. Hoje a nossa camada de ozônio atrapalhou um pouco o esquema nosso de tomar sol. Sim. Lógico, e o tempo de exposição. A luz quente. Na verdade, a luz quente, ela tem mais UVA, que está mais relacionado com fotodano, fotoenvelhecimento. Melasma. Melasma, exatamente. Então, eu tenho muito paciente, às vezes, que fala, doutor, eu tenho melasma e eu não tomo sol nunca. E eu falo, e você trabalha onde? No escritório, fechado o dia inteiro. Eu falo, e você usa protetor? Não, porque eu não saio no sol. E eu falo, então, você está piorando mais do que se tivesse exposta ao sol. Porque o tempo de contato, né, com uma luz dessa, com um celular, com luz azul, com luz de computador, ele é muito maior do que a pessoa, às vezes, até aguenta ficar no sol. Então, a gente tem muito mais relação, né? O sol, ele tem muito mais relação com o câncer mesmo de pele. E a luz visível, muito mais relação com fotoenvelhecimento, com mancha, com fotodano ali, né? Na pele mesmo do paciente. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho corre. É, protetor, gente, não tem muito jeito. E quando, assim, eu tô fazendo perguntas que eu percebo que elas fazem no consultório e Sim. que eu tenho também. Bom, e a escolha do protetor? E quantas vezes se passa o protetor? Porque a gente vai lá, na farmácia, ou seja onde for, que vende, aquele tanto de protetor solar, de várias marcas, de várias intensidades, e aí? Na verdade, quando a gente fala de FPS ali, a gente está falando, é uma média, o FPS ele é uma média do tempo que você fica ali exposto ao sol e que você demora para se queimar. Então, esse tempo é individual. Então, por exemplo, eu vou ter um eritema mínimo se eu ficar, sei lá, 5, 10 minutos no sol. Você, como é mais morena, você vai demorar um pouco mais. Então, o FPS é a relação desse tempo, da média, né, das pessoas, porque não dá para saber de cada um. É essa relação do tempo que você consegue ficar para ver o tempo que você se expõe. Então, se a gente está pensando no FPS 30, significa que, vamos supor que você, em 5 minutos, você já começa a ficar com eritema, quando você se expõe ao sol. Quando você tem um FPS 30, você tem 30 vezes mais o tempo ali desses 5 minutos. Desse tempo. Então, o FPS não é que ele protege mais, ele vai proteger por mais tempo em relação ao seu eritema ali. Sim. E esse eritema é uma média ali da população. Okay. Então, se você tá com FPS 30, você pensar aí, né, num tempo aí de 10, me ajuda aí a fazer cálculo aí, Érica. 10 minutos, você demora 10 minutos, você vai demorar ali 300 minutos, certo? Sim. Então, mais ou menos aí 2 horas. Por aí. 2 horas e mas meia. 2 horas assim, e meia. Mas além da FP... Da FPS. S, Aham. né? O número de vezes que a gente passa também é importante, porque ele tem uma duração. Não, por isso que eu tô falando. Aí você vai reaplicar quando der o tempo ali. A cada 2 horas você vai passar o protetor? O ideal, a gente tá falando de um mundo ideal, onde você está exposta ao sol. Muito exposta, tá? Então, o ideal é isso. Para um paciente que tem, por exemplo, melasma, não tem escolha. O que eu dou de dica, né? Fica a dica aí, ó, para quem tem melasma. É muito difícil, né? Geralmente, quem tem melasma tem que usar um protetor com cor, por exemplo. É muito difícil você ficar ali, né? Rebocando a mão com cor toda hora. Usa um fotoprotetor em pó compacto. Então, a gente vai tendo ali algumas ferramentas para facilitar a vida. Porque acho que o pó é mais fácil. Você passou por cima, e você passa por cima, e vida que segue, você tá fotoprotegida, né? Bom, existe alguma outra coisa que a pessoa pode fazer para evitar, além de não tomar sol ou se proteger contra o sol? Alimentação? Alimentação foi o que a gente falou. E, na verdade, essa visita aí ao dermato mesmo, né? De uma maneira mais... Se você tem histórico familiar, ou se você é de um fototipo muito baixo, se você é muito branquinho, muito clarinho ou ruivo, o ideal é você passar independente da idade. Se você é um pouco mais moreno, não tem histórico familiar, ali a cada 2, 3 anos, passar para dar uma avaliada ali, pelo menos, né, em algumas lesões, e percebeu qualquer lesão que não cicatriza, que sangra, que coça, que dói, ou que está mudando ali o aspecto, a coloração, a pinta que está crescendo, aí é o momento também de fazer essa triagem. Porque a maioria dos cânceres de pele,
embora são muito frequentes, né, a maioria deles tem uma resposta muito boa, né, o prognóstico é muito bom. Quando você consegue ali identificar de uma maneira precoce, você faz a remoção, você tem 100% de cura ali. Então, a prevenção nesse sentido, né, de você estar ali passando em consulta para você avaliar ali o que tem te incomodado, as lesões que tem te chamado a atenção. Então, isso é importante. Existe, com essa medicina preventiva agora, a gente fala muito de suplementos, de vitaminas, existe algum suplemento que deixa a nossa pele mais forte ou prevenir não vai, né, lógico, mas assim, que seja mais, deixa a pele da gente mais forte em resposta à ação solar? Na verdade, os fotoprotetores orais, eles vêm com uma ação muito boa, né? Quando a gente fala de antioxidantes ali, piquenogenol, polipodileucotomos, luteína. Esse complexo eu gosto muito de fazer para os meus pacientes. Eles ajudam muito nessa prevenção não externa ali diretamente, né? Mas da célula, a nível celular mesmo, para que a gente tenha uma resposta. Né? Tudo que é antioxidante. A gente tem uma resposta muito boa. Existe um tempo, por exemplo, eu vou passar 2 meses na praia. Existe um tempo antes para tomar? Começar? Geralmente 1 mês antes de uma exposição solar mais prolongada. Que é fora da rotina da pessoa. Isso. Né? Quando vem dezembrão aí, né? Começa ali outubro, já começa a usar... E aí vai ali até março, fevereiro, aí pode dar uma pausa, depois pode voltar novamente. Então, sempre 1 mês antes de você ter uma exposição mais prolongada é o ideal para se iniciar. Bom, a paciente uma vez diagnosticada com melanoma, né? Aí você fez você tirou a lesão com margem de segurança, acompanhou. Ele pode voltar? Aquele retirou com margem de segurança, não retorna. O que tirou com margem, não. Porque às vezes você fica com dúvida, voltou. Não. Né? Aí não foi com margem de segurança, mas geralmente na biópsia vem descrito, né? Lesão retirada com bordas ali com margens de segurança adequadas. Porque tem que ser uma margem maior, porque você tem que pegar tecido sadio em toda a lesão. Então, se é uma circunferência, toda em volta dela, você tem que ter tecido sadio para você ter certeza que foi com margem de segurança. Então, aquele ali que você retirou com margem de segurança, aquele não vai voltar. Você pode ter uma outra lesão nova, mas aquele ali, ele não vai retornar. Certo. A gente, todos os questionamentos que as meninas pesquisaram, que estavam mais comuns, a gente acabou falando sobre tudo. Sim. Né? Eu vou mudar um pouquinho, dar um pulo, se vocês permitem, para dermatologia estética. Sim. Tá? Porque não tem jeito. Todo mundo pede algumas perguntas, né? Do rejuvenescimento hoje, tá? Que as pacientes, eu tô falando assim, a partir dos 30 anos. Sim. Que se indica principalmente? Você fala de creme ou de procedimento, assim? Cremes. Tá, vamos lá. Eu não sou a dermatodoida dos cremes, porque, ao meu entender, o creme, ele tem ali uma ação de maneira preventiva. Ele vai te ajudar muito naquele início ali, quando a gente começa com 25 anos, perder ali 1% de colágeno mais ou menos por ano. Você começar com creme, ok. Tá? Você vai melhorar ali, né, a estrutura da pele, você vai melhorar um ressecamento, uma manchinha que você vai conseguir clarear. Mas quando a gente fala realmente de resultado, de você olhar e falar assim, que diferença, o creme ele já não é mais suficiente. Era isso que eu queria que você falasse. Então, isso é muito importante a gente falar. Ontem eu atendi um paciente, um homem de 57 anos que nunca fez nada. E aí ele falou, eu vim porque minha sobrinha é sua paciente e ela tá tão bonita, tá tão natural, eu quero fazer alguma coisa também. Aí ele me contando, eu falei, você já fez alguma coisa? Eu uso um creminho aqui embaixo do olho, mas assim, essa bolsa não sai. Aí eu fui explicando tudo. No caso dele, né, precisa de uma bléfaro, enfim. Mas o que eu quis deixar claro para ele é assim,
O creme, ele vai melhorar ali, às vezes, a textura, a hidratação ali um pouquinho da pele. Sim. Quando a gente pega, por exemplo, uma mulher na menopausa, que tem ali, né, pela baixa hormonal, tem ali uma pele mais ressecada, você passar um creme é fundamental para que ela tenha ali, ela consiga depois usar, por exemplo, uma maquiagem por cima, para não ficar com aquele ressecamento tão importante. Mas o creme, ele não vai resolver. Então, eu deixo isso muito claro para as minhas pacientes. Porque, às vezes, elas gastam muito dinheiro com isso. E elas ficam com uma expectativa. Tem umas que falam assim, Érica, eu quero um creme que faça isso. Eu falo assim, infelizmente, a gente não tem esse creme. Porque a gente percebe que elas realmente querem alguma coisa milagrosa. Milagrosa. E não dá. A gente sabe que hoje os tratamentos mecânicos, sim, né, com energias, sim, são de ponta e são tratamentos que dão resultado. Os que dão resultado, né? Exatamente. Eu acho assim, se tiver que investir em algum produto, que seja o protetor solar. Porque pelo menos ali ele vai estar te respaldando de muita coisa, ele vai estar te ajudando, né? Hoje em dia a gente tem protetor solar que você usa como maquiagem ali. Então a gente consegue realmente, assim, ter uma melhora. Aí, claro, né, tem uma acne, tem uma doença ali, um melasma, uma rosácea, algo específico, é claro que a gente vai entrar com algum medicamento específico. Eu tô falando no sentido só de rejuvenescimento. Eu quero melhorar a flacidez do meu pescoço. Quando o paciente quer muito, e eu já expliquei, ele continua querendo, eu prescrevo. Existem, a gente tem, né, assim, alguns cremes que são direcionados para cada queixa ali do paciente. Mas eu já deixo claro que aquilo ali não vai ser suficiente para resolver a queixa dele. E fala para mim uma coisa. Se você estivesse falando, fizeram essa pergunta para mim num grupo de alunos de medicina, se eu tivesse que falar para ele alguma coisa da minha especialidade que eu amo, que eu quero, não é influenciar, é mostrar o quanto é bom, o que você falaria? Da minha especialidade, eu acho que eu falaria muito dessa questão que a gente falou já. No começo, né? No começo. Não entenda, né, a estética ali só como algo superficial, como algo fútil. Entenda realmente a dor do seu paciente. Não ache que é a sua agulha no rosto dele que vai resolver. É a sua atenção, é o seu cuidado, é o seu carinho. Eu falo que, assim, a forma com que eu trabalho hoje em dia, eu optei, né, por trabalhar assim. Eu conheço meus pacientes, eu sei da vida deles, eu sei os filhos, onde estão, quem são, onde estudam. Então, esse relacionamento já é algo que faz com que o meu paciente, ele queira estar ali se cuidando. Ele já se sente bem, primeiramente, em estar ali. Então, é uma das poucas especialidades que eu percebo que conseguem ter esse acesso. Eu acho que a sua também, você consegue. Eu acho que são especialidades que a gente conversa mais. Meu marido, por exemplo, é anestesiologista. Então, assim, o paciente dele nem fala praticamente ali, né? Então, eu acho que é um privilégio para quem gosta, né, de conversar, para quem tem essa questão mesmo ali com pessoas. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, né? Você ter contato com o seu paciente. Ele não é só um paciente. Muitas vezes ele vai se tornar um amigo, ele vai se tornar... eu tenho vários, né, do beach tennis mesmo, que são ali amigos ali de esporte. Então, eu acho que isso é muito legal. Você ganha não só pacientes, mas você ganha pessoas próximas ali na sua vida. A segunda coisa quando você mexe com a autoestima, você pode melhorar um casamento que estava sendo destruído, você pode melhorar a relação ali daquela mulher com seu filho, porque às vezes ela não tinha tempo ali para se cuidar, e algo que você faz por ela já deixa ela tão bem que aquilo ali já faz com que ela tenha mais cuidado com os filhos dela, na casa dela, no trabalho, ela pode ter um melhor desempenho, porque ela está mais segura. Ela chega ali, ela se sente bem, ela se sente uma mulher pronta para estar, às vezes, ali naquela profissão, naquele lugar, né, que ela ocupa numa empresa. Então, eu acho que isso, você tratar a autoestima, você trata não só a beleza externa dela ali, você trata a pessoa como um todo ali, você resgata ali coisas que talvez já estivessem perdidas ali naquela mulher há muito tempo. Eu falo mulher, gente, porque 80% do meu público é mulher, mas a gente consegue muito isso com os homens também. Os homens têm começado a se cuidar mais, né? Cada dia mais frequente, Eric. E uma coisa muito legal que eu vejo é como as mulheres hoje estão empolgadas para levar os seus maridos também para o consultório. Então, isso é algo muito legal. Antes, os pacientes que eu tinha, às vezes, eram pacientes que eram solteiros ou separados. Hoje, não. A maioria deles são
maridos de pacientes. E isso eu acho muito legal. Elas entenderam que é muito melhor envelhecer junto, envelhecer bem. E eles entendem o porquê que às vezes elas querem gastar com aquilo, porque eles começam a gostar também. E eles entendem que aquilo ali gera um valor para eles muito bom. Os homens entenderam que, assim, dá para fazer sem ser algo, né, estereotipado ali. Eles entenderam que dá para se cuidar também, né? E por que não se cuidar, né? Eu acho que a tecnologia está aí, nós somos uma geração privilegiada, que temos tudo ao nosso dispor, né? A tecnologia está aí, os produtos cada vez melhores, as técnicas cada vez mais apuradas, então é para todos, né? Não só para as mulheres. Então os homens também hoje em dia se sentem super confiantes para fazerem também os procedimentos. Ai, obrigada, obrigada. Já meu sinetinha já tá tocando ali. Ó, muito agradecida de Muito você estar aqui bom. com a gente. A gente falou um assunto não só estético, que eu achei bárbaro, é importante a gente falar bastante sobre o câncer de pele. Sim. Né? A gente tem que, contudo, a gente tem que falar que aí você percebe que seu cuidado melhora, né? Sim, com certeza. E volte mais vezes. Com certeza, voltarei. Foi um prazer, viu, Érica? Beijo! Muito bom.